Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sou Fernando Mungioli da revista Projeto, revista sempre trazendo o melhor da arquitetura para vocês. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Loucos por Arquitetura, que é da revista Projeto, patrocinado pela Docol, que é a marca da água. Aqui do meu lado tem a Baba Vaccaro, que está aí com a gente nessa temporada, dando esse suporte moral pra gente, uma grande radialista, uma grande designer. Baba, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando que estão escutando ou assistindo, né? Hoje é moderno, né? Qualquer hora do dia e da noite. Como eu falei, esse podcast é oferecido pela Docol, que é a marca da água, é uma das marcas mais importantes aí do mundo, a marca mais premiada internacionalmente em design. Então a gente vai falar também hoje aqui sobre isso. E não à toa, temos aqui como convidados nossos queridos Juliana Figueiró, Marcelo Alvarenga, Marcelo Play, do Play Arquitetura. Tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo Muito convite. bom. Se moveram de Minas Gerais para cá, de Belo Horizonte para São Paulo. Obrigado aí por dividir o tempo de vocês e as histórias com a gente. Prazer. Prazer nosso. Marcelo Play, ou Marcelo Alvarenga, fundou a Play Arquitetura em 2008. Em 2012, Juliana Figueiró se juntou à sociedade. Dividem as alegrias e as angústias, provavelmente, de se dedicarem a variados tipos de projeto, do design à arquitetura em suas tantas escalas. Bem-vinda, bem-vindo. Como eu já falei, obrigado. Super legal ter vocês aqui conosco. Nossa ideia com esse podcast é contar histórias. Tá? Contar um pouco de trajetória, que inspire as pessoas, jovens arquitetos que também gostam de ouvir causos. Então eu já queria começar perguntando para vocês como que vocês chegaram aqui. Não aqui no podcast, aqui em 2024 como arquitetos super destacados, um escritório super importante. Como surgiu a ideia de ser arquiteta e arquiteto? Pode começar você, Ju. Vocês podem tirar para o ímpar. Eu? Foi progressivo, assim. Eu não tinha, na minha infância, eu não tinha arquitetos na família, não é uma coisa que veio de família, mas eu tinha um interesse muito grande pelo espaço que eu vivia. A minha avó era uma casa do Silvio Vasconcelos, que é um arquiteto muito importante de Belo Horizonte, e eu achava aquilo ali uma coisa fantástica. E aí, com o tempo, né, crescendo, eu comecei a entender que aquilo era coisa de arquiteto. Morei nos Estados Unidos, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, lá eu tive a oportunidade de fazer desenho arquitetônico, era uma das matérias que eram ofertadas. E aí começou o interesse por aquilo, eu gostei de desenhar, e aí eu fui me apaixonando por isso, voltei para Belo Horizonte, fiz o FMG, passei no vestibular de arquitetura e seguimos em frente nessa jornada. Naturalmente, assim, a ideia... Foi uma coisa... Entendendo o espaço que você vivia, que você morava, falar, isso então é arquitetura. Exatamente, com um desejo de entender como que aquilo era construído, né? Saber que existia por trás um pensamento, né? E uma curiosidade de fazer aquilo também. Super legal. E você, Marcelo? No meu caso, eu também não tenho arquitetos assim mais próximos. Acho que o desenho me levou à arquitetura. Sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. E também fui sendo avisado que aquilo podia ser um instrumento, né, de uma profissão. Mas também me interessava. Eu sou do interior de Minas, morava em Lavras. E eu achava muito curioso as casas e as personalidades, os moradores daquelas casas. E também, com o tempo, fui descobrindo que aquilo era coisa de arquiteto, né? Nem sempre era a personalidade do dono, mas eu via muito dessa forma. Eu colava as casas às pessoas que moravam nela, o que a gente faz até hoje, né? Apesar dos arquitetos serem os condutores daquilo. Então, fui me interessando também por esse assunto. Espaço urbano também é uma coisa muito forte, muito presente, né? Acho que a arquitetura é uma coisa muito presente na vida de todo mundo. E aí,
juntando esse interesse com o hábito de desenhar e o gosto. Fiz um único vestibular, tinha um pouquinho de dúvida no início, mas foi se aproximando. Eu só fiz um vestibular, que foi o de arquitetura no FMG. Também estudei lá, onde eu conheci Juliana. Ali que vocês se conheceram. Eu entrei antes da Ju um pouco, mas a gente se conheceu lá. A gente se conheceu lá. Ficamos amigos depois da escola, porque lá a gente trombou pouco tempo, mas era muita gente em comum, né? Era um grupo todo em comum. Então saímos da faculdade, entramos e saímos um grupo de amigos, assim. E aí depois de um tempo viramos sócios. E entre esse tempo que vocês agora estão juntos, mas antes da formatura, qual foi o momento que você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo depois de um tempo já de formado, né? Eu me formei já faz tempo, final de 95. E aí logo já tinha um pouco de trabalhos vindos de Lavras, principalmente, interior, a demanda é enorme, né? E é um pouco caseiro, assim, tinham poucos arquitetos atuando mesmo em Lavras. Então já comecei a trabalhar, já tinha demandas logo, um pouquinho antes de me formar, já estava projetando alguma coisa. E aí já caí direto na prática, mas é claro que dali uns 2, 3 anos eu já, né? Não é tão simples assim. Queria trabalhar num escritório um pouco mais estruturado, mais experiente, estruturado. Aí procurei o Gustavo Pena, mas fui acabar trabalhando com a Freuza, que me interessava muito, assim, uma figura muito peculiar, né, na arquitetura em Minas Gerais. Uma personalidade muito forte, faz uma arquitetura em pequena escala, mas é uma escala que também me interessa. E foi uma super escola, a Freuza. A Freuza é muito técnica, mais do que parece, assim, muito técnica. Então era uma convivência constante com serralheiros, marceneiros, e ela também figurinistas e a parte das artes. Ela sempre fez o figurino do corpo, então convivia, né, com proximidade, com cenotécnicos, com iluminadores. Então, eu gosto dessa multidisciplinaridade da arquitetura. E tive essa experiência. Então foi curta, assim, eu trabalhei 2 anos com ela, mas foi muito excitante, muito interessante. Assim. Isso foi logo recém-formado que você foi para a Freuza? Depois de alguns anos, depois de uns 4 anos que eu trabalhei com ela, e ainda tinha escritório, depois fui diminuindo. Então meu início de profissão foi um pouco mesclando entre trabalhos pessoais e trabalhos colaborando com outros escritórios, até que vim para São Paulo também trabalhar num outro escritório, que é o escritório do Isai. Eu tinha uma amiga de Belo Horizonte que trabalhava lá, e o Isai, em determinado momento, acho que o Domingos ia sair, e o Isai valorizava muito o desenho à mão. A Priscila me falava, Play, te interessa? Porque o Domingos acho que vai sair, e ele é um colaborador próximo ao Isai, e tem desenho à mão como ferramenta, uma coisa que ele valoriza. Acho que tem o seu perfil, te interessa? E eu me interessei e vim, e foi de novo uma experiência ótima. Logo depois de um primeiro projeto, eu passei a fazer só anteprojetos. Delícia. Emprego dos sonhos. Só ter ideias. Escritório do Isai Wenfeld, Tenizés e anteprojetos. Muitas descartadas, né? A maioria virava lixo. Mas foi um exercício ótimo nesse sentido. Então, enquanto a Freuza me deu essa formação mais técnica, o Isai foi o contrário, de incentivando mesmo. E o Isai é muito inquieto, né? Ele é um pouco fora da curva também, como escola, que também tem a ver um pouco com o perfil. A nossa formação em Minas é um pouco assim, mais solta. E aí, bom, se você nunca viu um desenho à mão do Play, eu recomendo. Se você está aqui escutando, busque no Google. Procure saber, né? Procure saber. E a tua trajetória também passou por outros escritórios, ou você sempre trilhou um caminho solo? Pouco até, sabia? Eu trabalhei um tempo no escritório com o Cipo Podestá e o Maurício Meirelles, fiquei quase 2 anos lá. E logo depois eu saí. Também tinha essa coisa muito projetinho, né? A gente ia administrando uma coisa com outra. Na época eu trabalhava com uma amiga minha, que a gente tinha formado juntas, e acabamos formando o escritório as duas.
E aí trabalhamos juntos mais 2 anos, e aí eu tive uma oportunidade de ir para Barcelona fazer mestrado. E aí eu fui, trabalhei lá também como arquiteta, fiz o mestrado, e na volta é que eu comecei a trabalhar com o Marcelo. Teve uma troca de casais. A gente teve uma troca de casais. A Ju era sócia da Renata e eu era sócio do Zé Ricardo. E éramos amigos. E aí depois eu vim para São Paulo, aquele trabalho em conjunto, né? A gente separou assim a sociedade. A Ju foi para Barcelona. Eu fui para Barcelona, a Renata continuou com o escritor. Aí enquanto isso a Renata associou o Zé Ricardo. E a Renata foi e os dois juntaram. Ficaram os dois que ficaram em Belo Horizonte. Fizeram essa parte de cenografia. Eles tinham esse foco. Super bacana. E ficaram os dois e nós dois fomos pro mundo. E aí, quando voltamos, eu voltei abandonada. Marcelo tava pé lá, pé cá, né? Tipo, ficava indo e aí voltando. depois de... Eu trabalhei com o Zay 7 anos. 7, 3,5 eu tava full time. E metade eu já tava retornando um pouco para Belo Horizonte. Aí fui retornando também trabalhos pessoais. E aí isso vai crescendo, né? E aí foi quando... Começamos a trabalhar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Uma colaboração. Deu E aí certo. a gente... É quase uma história de amor e vingança, então. É um novelão isso aí, né? Separado, depois voltaram aí, uma foi pra longe. Uma novela voltaram, uma novela. Ficamos todos amigos ainda até hoje. Que legal, ficou tudo bem. Tá Foi tudo um certo, final feliz. Pode ser. E é engraçado, acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber por que se chama Play Arquitetura, né? Pois eu acho que é uma boa pergunta para um podcast. Da onde vem o Marcelo Play, o Play Arquitetura? Faço questão de esclarecer. Playmobil, né? Meu apelido era Play, mas de Playmobil. E uma danada de uma menina que me colocou esse apelido. Não era um apelido assim, popular, não. Era um pequeno grupo que me chamava de Playmobil. Mas uma delas foi parar na minha sala da escola da UFMG. Entendi. Pronto. Isso foi e aí, realmente, eu não tive forças para lutar contra. Não, e mesmo pro escritório. O nome... Juntei o útil ao agradável. Mas engraçado, quando eu fui trabalhar aqui em São Paulo, é um pouco dividido. Aqui é Marcelo. Eu entrando no escritório do Isai, o Isai falou, não, Marcelo, vamos... chamado pelo nome. Uma certa formalidade, assim. Eu falei, ok. Eu conheci como Marcelo. Né? Conheci né, no então tempo que você trabalhava no design. momento Teve um momento quase Marcelo que eu perdi. em minha vida. Quase conseguiu se livrar. Mas lá em Belo Horizonte seria impossível. Muito bem. E me conta um pouco sobre o trabalho de vocês. Vocês têm um trabalho aí, uma certa busca pela... Né? Acho que todo mundo, não tem quem não trabalhe numa busca incessante pela perfeição. Como é que vocês começam a trabalhar num projeto, né? A partir do momento que ele cai ali na mesa de vocês? Quais são os grandes objetivos de vocês ao projetar? Na verdade, a gente atua com essa consciência da importância das escalas na arquitetura. Eu acho que eu não vejo muita diferença em arquitetura numa grande escala e numa pequena escala. Eu falo assim, isso sob um olhar de, um pouco isso que você está falando, talvez, daquele resultado que é o equilíbrio, sim, de questões técnicas, estéticas, objetivos, né, de responder a uma certa demanda. Isso acontece, eu acho que a gente pode segmentar a arquitetura, que vão estar sempre essas questões colocadas ali, né? Então, eu acho que o escritório é um pouco esse exercício diário de uma atenção a todas essas escalas, com o humano no centro, claro, né? No sentido assim de, por mais que a gente elabore e lapide as soluções ou as ideias, a gente não tem uma rigidez tão grande, não é tão impositivo assim. A gente tem flexibilidade e retrabalhamos as coisas na medida que elas vão se transformando. Agora, objetivos, assim, né, do que a gente busca, é uma pergunta mais complexa, né? Você tem quantas horas para ouvir a resposta? A gente achando aqui que o apelido dele era o Marcelo Play, porque você dá o play, ele vai longe. É um dilema da arquitetura, né? Eu falo assim, as artes que me interessam, né, nos interessa muito,
responde ao seu tempo, né? De maneira muito, eu acho, muito eficaz e precisa, assim, como expressão e resposta. A arquitetura, óbvio, não está nesse lugar, assim, que esse é o principal exercício. A gente presta um serviço, né? Então isso às vezes confunde, atrapalha no sentido, assim, de complicar mesmo, né? Então acho que a arquitetura, eu acho que isso talvez seja uma definição interessante, é simplificar situações complexas, né? Seja de demanda, seja de situação geográfica, situação econômica. Então acho que a gente é treinado a desdar esses nós todos e tentar um resultado que seja mais simples, assim. Então eu acho que passa por aí um pouco o objetivo, de simplificar. Mas a gente complica bastante para simplificar. Até chegar lá, né, Ju? Nossa, Mas Senhora. e tem uma dinâmica específica entre vocês? Alguém começa, alguém dá palpite, todo mundo começa junto, vocês dois procuram, né, pelas fases da elaboração do projeto, porque uma dupla tem que ter uma dinâmica que funcione bem, né? Um casamento também, né? A gente até tem um bate-volta bom, assim. Mas Marcelo normalmente começa os projetos, principalmente porque vem muito a demanda, né? Assim, cliente chega muitas vezes através dele. Esse hábito é um pouco Então é uma engraçado. coisa que naturalmente acontece. Quando vem, né, cliente A Ju vem é por muito mim, eu técnica acabo também, começando né, também, Ju? não tem jeito, né? Assim, vai. Mas a gente tem essa troca nesse aspecto, assim. Eu faço uma parte mais técnica, eu tomo conta do escritório toda nessa parte de administração de Executivos, executivos e tudo. Ajudem mais método do que... Eu desenrolo os pepinos maiores. E muito rigorosa. Tem cliente que é ótimo falar assim, vou falar com você, que você é mais bonzinho. Eu adoro isso, porque eu falo, ainda bem que tem a Juliana, que linha Policial dura. bom e assim, policial ruim. Então te tá achando de policial ruim da história, é isso? Não de tomar conta do projeto, sabe? Eu Mas mudo de ideia. Se alguém falar ou questionar duas vezes, eu já tô Viajando tentando numa buscar uma outra outra solução. E a Ju é mais metódica, mais disciplinada, assim. Eu acho O projeto isso é muito difícil, bom, né? É muito porque senão a complicado. gente São desvia muitas muito, né? disciplinas juntas, né? Então, você fazer aquilo acontecer não é fácil, né? Então, assim, não é só uma ideia que vai fazer um projeto isso acontecer. também é uma característica do escritório. A gente Então, gruda na coisa. Assim. Nosso envolvimento é muito grande. É muito grande. A Então, obra, é complicado, a assim. gente Então, não desenha, entrega e seja o que Deus quiser. Não. Tem um compromisso com o resultado, né? Eu acho que é mais legal assim, é mais completo o trabalho assim, né? Por causa disso mesmo, os desvios são muitos, as complicações são muitas. Então eu também, se eu converso com um executor e ele sugere e eu dou razão para ele, eu não consigo não dar razão para ele. Então aquilo tem que ser mudado. Aí isso pro escritório tem hora que é uma carga de trabalho grande, né? E a gente bate muita bola, né, Ju? Assim, briga de vez em quando pra... E é engraçado que a gente... projeto não tem muitas... Assim, depois do início, né? Que é essa parte inicial, que é, obviamente... Mas o projeto, ele é criação o tempo inteiro. Então, acaba que tem horas que não tem mais uma separação. Não tem como. Você está no meio do projeto. Ali a coisa vai, todo mundo junto acontecendo. As etapas... É dinâmico demais, né? E é muito rápido, né? A gente está num momento cada vez mais... loucura, né? Todo mundo é para ontem e de tempo, então o escritório Mas eu falo para nossa equipe, eu falo, ó, mudança de etapa, né, diante do projeto, para executivo, é hora de rever, sim. E a gente toda hora passar rever. simplesmente, né, dando sequência naquilo. Não, é hora de rever um pouquinho o que foi proposto para daí oportunidade para dar uma revisadinha, ver, ó, tá tudo frente, certo mesmo, né? Vamos dar mais um passo. É isso mesmo, né? Então você certifica um pouco das propostas. Então eu acho que esse exercício constante que a Ju está falando. Então é claro que se em algumas obras a Ju tomou a frente, assim, por uma razão ou por outra, né, Ju? Isso ela tem toda a autonomia e eu também de ir ajustando aquilo na medida que né, a necessidade se faz. A gente falava com outro arquiteto num outro episódio desse podcast sobre o tempo, né?
o tempo que está cada vez mais curto, o tempo que a demanda está cada vez mais... É tudo mais a urgência do mundo, né? Sentimento de urgência. E que isso faz falta, muitas vezes, no amadurecimento de uma ideia, né? Quer dizer, às vezes você atropela o amadurecimento de uma ideia por conta da pressão do tempo. Vocês enxergam isso também? O tempo inteiro. Eu acho que isso está acontecendo, assim, em todas as etapas de projeto. Os projetos não estão tendo tempo de amadurecer. E eu acho que isso gera um retrabalho muito grande. Como nós não deixamos passar, a gente, na hora que ele amadurece, aí o negócio já está lá na frente, a gente volta para trás. Entendeu? E isso é muito complicado para o escritório. E o cliente, às vezes, não consegue entender. E é importante a gente voltar para trás. Não tem jeito. Porque foi só o tempo daquilo dali é que trouxe para a gente aquela... Fechou o projeto porque o tempo que a ampulheta virou, né? Mas então, coisas ali ainda estavam mal. E isso está acontecendo o tempo inteiro, tá? A gente está com uma externa sensação de estar correndo atrás. Mesmo o escritório estando com mais gente, mais colaboradores. Quantas pessoas hoje? O escritório é pequeno, né? Nós temos 6 arquitetos, mais nós 2. E mais corremos, uma turma que está afinada, agora nós estamos com uma turminha boa. É o que a gente é o que a gente quer ficar, entendeu? Não é a nossa intenção ter um grande escritório. Exato, que não é... E o mercado de Belo Horizonte também é um mercado que tem uma outra escala, uma outra demanda, né? Eu comparo, claro, tendo trabalhado aqui e como é diferente, como são diferentes os mercados. Né? E lá, o mineiro tem um outro jeito de... Apesar da pressa, né? É uma coisa um pouco mais truncada, assim, em algumas questões. Então, também os projetos eu acho que esse envolvimento, né, que a gente tem, assim, que é muito grande, com todas as etapas, com todas as pessoas que estão ali, com cada construtor, com o cliente, não tem como absorver mais do que a gente... Eu vejo, assim, eu acho esses escritórios grandes, eu acho uma coisa, assim... Misteriosa. Eu não sei como que funciona e você não perde o controle, porque você vê aí a turma crescendo bem, né? Então, tem uma fórmula, mas a gente olha para aquilo ali e fala assim, nossa... Mas é interessante notar, assim, que no mercado em geral, assim, nos escritórios de destaque, tem muito que você percebe que são escolhas, né? Escolhi ser desse tamanho, né? Não é... poderia crescer, imagino que vocês falassem, não, beleza, vamos crescer. Vocês podem crescer em quantidade de pessoas, em quantidade de projetos, mas não necessariamente em resultado. E a gente reforça também um pouco essa escolha, né, Ju? Atualmente a gente faz alguns projetos de prédio para o mercado imobiliário, mas assim, é tão diferente que no final das contas a gente acaba atendendo certas exceções desse mercado. Seja uma indústria ou um prédio, a gente atende um cliente que é um pouco diferente. Porque quando é do mercado mesmo e impõe aquela fórmula que existe, eu sempre assusto. Porque eu acho que inverte tudo, esse envolvimento nosso se perde, porque ele não tem muito como manter, porque são muita gente envolvida, a velocidade, a questão financeira é muito violenta, né? De mercado imobiliário, de prédios, realmente é uma coisa assustadora. E deixa de fazer sentido naquilo que vocês acreditam como proposta de diferenciação do escritório, digamos, né? É bem isso. É o que você tem para vender, né? O que eu tenho para vender é isso. Que também que a gente tem prazer em fazer, né? É um jeito de fazer. E a gente já faz tanto, né? Eu vejo assim, a minha pequena experiência na Europa, morei 3 anos lá, trabalhei, os escritórios são muito especializados. A gente faz tudo, né? Então você vê, nós estamos aqui desenhando torneira, que é uma disciplina que exige uma outra profusão, né? Tipo assim, e aí estamos lá escolhendo uma almofada e falando sobre a estaca da fundação do outro. Então, assim, já é tanta coisa, né? Então tem que dar uma filtrada um pouco, né? E aí acho que a gente filtra um pouco esse perfil naturalmente, né? Não é um filtro. É natural. Não é um filtro real, assim, de acho que nunca escolher. Acho que nunca falamos não para nenhum projeto. Seguindo nessa linha, vocês têm, né, uma grande liberdade criativa, uma liberdade de linguagem, é uma opção de vocês, né, como a gente falou, o tamanho do escritório. E os clientes também chegam a vocês buscando isso, né, conhecendo já o trabalho da Play. Ninguém pede uma coisa diferente
do que vocês costumam fazer. Quem são esses clientes? Quais são os trabalhos que vocês têm desenvolvido ultimamente? Quais são as tipologias que vocês mais trabalham? Eu acho que um pouco do perfil que você está falando, que caracteriza um pouco o escritório, é porque a gente tem um perfil múltiplo mesmo. Uma coisa que às vezes dá uma certa crise. Temos ou não temos identidade nesse escritório, afinal? Que é outra escolha, né? Porque a gente tem aqueles escritórios que tem lá uma assinatura claríssima e outros que não. A assinatura é justamente o anti-assinatura. Né? Mas se é verdade que vocês prestam serviço para diversos clientes, o resultado tem que ter a ver com cada cliente. Você não pode ter uma que seria diversificado. Natural que seja diversificado. Né? Eu acho que os instrumentos, muitas vezes, as ferramentas podem ser coincidentes, mas o resultado, claro, tem que ter um pouco da alma do E esse um pouco é um barato da arquitetura. Eu acho que a gente também tem uma formação que é assim, que a questão da geografia, da cultura local, da história local, né, daquilo que a gente tem disponível em termos de materiais. Eu acho que isso me parece estranho, né? Aquela arquitetura que é a mesma, independente de onde ela está ou para quem ela está sendo feita. Claro que eu acho, sim, que certas personalidades, certos olhares ou saberes de alguns arquitetos, eles afunilam e, de fato, aprofundam um determinado tipo de materialidade ou pensamento ou conceito. No nosso escritório, não. A gente tem, sim, flexibilidade e interesse em coisas variadas. Então, esse interesse sendo variado, como é que você vai dar, né, respostas muito fechadas? E a gente faz loja, a gente faz restaurante, fazemos indústria de azeite, prédios, apartamentos, né? O design entra também nessa escala real de muita marcenaria, muita serralheria, enfim, coisas dessa escala. Então, acho que é natural que seja variado. E esse perfil é um pouco isso, né? O cliente também tem perfis variados. E eu acho que uma coisa que o cliente percebe, a gente também está construindo o escritório vai crescendo, né? E a gente... existe um boca a boca, né? Muito claro, dinâmico, assim. E é muito legal porque a gente é muito amigo dos clientes, né? Então, assim, o boca a boca que chega é sempre assim... eles vão cuidar muito bem de vocês, o projeto vai ser bem feito, o projeto vai ser feito para você. Né, acho que esse envolvimento. Eu acho que esse envolvimento é uma coisa muito forte do escritório. Então, isso é uma assinatura. Eu vejo o envolvimento da Juliana com alguns projetos e fico chocado. Vamos para trás. Tá demais, Juliana, tá demais. Tá demais. Vai ser difícil desapegar depois. Mas a Ju falou uma coisa, eu acho que isso faz um pouco de diferença, esse cuidado real, assim, é um respeito que você tem com o cliente, que se transforma num cuidado do bolso dele até a cabeça dele, até o sentimento dele, né? Então é uma dedicação grande nessas variedades e loucuras de cada ser humano, de cada demanda, né? Mas de alguma forma esse fazer cuidadoso e lapidado, acho que sim, está presente, né, em todos os projetos, é o que a gente tenta. Mas é isso, o projeto também, o escritório não está estacionado, nem, imagina, nós ainda estamos achando que nós vamos chegar lá. E é isso mesmo, né, quando você aprofunda a solução, e aquilo vai também criando uma nova camada de aprendizado para o próprio escritório, e isso vai se transformar ali na frente em outra coisa, né? E isso eu acho que é com todo tipo de aprendizado, né? Eu acho essa flexibilidade tem hora que ela é problemática, porque tem clientes que são muito livres ou nos dá muita liberdade nas proposições, se interessam mais por determinadas etapas ou questões que o projeto aborda. E são desorganizados, aí a construtora nem existe, né? É uma coisa assim, começa de um jeito e termina de outro, e a gente fica naquele meio tentando atender esse tipo. Tem outro que é um cliente às vezes pouco pretensioso, assim, tá mais relaxado, um pouco com objetivos, mas são mais metódicos, mais organizados, contratam pessoas melhores, fornecedores melhores. Então isso me assusta um pouco, porque eu falo, não, a gente não pode ficar tão
À mercê das loucuras alheias, porque de fato a gente tem um misto, acho que é o Rencourt que falava isso, um misto de vulnerabilidade, ao mesmo tempo prepotência, né, de estar criando, definindo tais coisas, mas completamente vulneráveis às cabeças e às formas como cada um implementa aquele empreendimento, aquela coisa. Então, tem hora que eu falo, nossa, será que tem como a gente criar certos padrões de mínimos, de qualidade? Mínimos, né? E sempre, minha preocupação é voltada para a qualidade. Porque, de fato, tem hora que tem a sensação assim, clientes organizados que o hora fica também desorganizado. E o resultado, muitas vezes, E o resultado é sempre nosso, né? Assim, claro, não adianta, claro, né? claro, Então, responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, um excesso de flexibilidade me preocupa. Não, eu entendo, imagino. E acho que é muito difícil também, muitas vezes, para o cliente quantificar isso, né? O quanto isso envolve realmente o trabalho do escritório, as horas, o tempo, o trabalho. Não, eles não Nós têm... não conseguimos, quanto mais ele, né? Você falar assim, a gente não sabe botar preço. Isso, Se for falar mesmo, assim, né? O que é o preço de um projeto, o que baliza o preço de um projeto, você não sabe, entendeu? Os engenheiros, a gente fala assim, nossa, você tinha que passar uma semana aqui, vendo o desenvolvimento do projeto. Para entender perceber minimamente o começo, meio e fim daquela solução. E não, né? Porque os engenheiros, eu sinto um pouco dessa... Os engenheiros são bons administradores, mas muitas vezes o nosso tete-a-tete é com o mestre de obra, é com... Que ele faz uma diferença muito grande quando você vê um engenheiro que... Estuda o projeto. E sabe conhece o projeto. É raro. Tem interesse de fazer aquilo acontecer da maneira correta. A gente vê, Esse respeito, mas abstratamente. Assim, não sabe, não é uma questão de entendimento minucioso do projeto. Né? Mas você acha que isso é uma coisa do modo de construir brasileiro? Ou você acha que isso é normal? Bom, você trabalhou fora também, você talvez tenha essa experiência. Lá tinha uma pessoa, como é que chama? Me fugiu o nome. Que fazia essa ponte da engenharia com a arquitetura. Que era como se fosse um mestre de obras, mas mais especializado, assim. Mas executava? Ficava como se fosse um mestre. Ficava na obra. E ficava... É um estagiário, arquiteto, trabalhando para o engenheiro. A gente tem um nome, eu vou lembrar. Tem um nome, né? Depois eu leio. E faz uma diferença muito grande. Porque ele está dentro do nosso escritório, dentro do escritório de arquitetura, mas ele está lá o tempo inteiro na obra e ele trabalhava para a gente. Sim. E eu acho que faz toda a diferença. Alguém plantado lá, né? E ele não é arquiteto, ele não é, a formação dele não é de arquitetura. Então, assim, ele não tem nenhuma pretensão de estar ali desenhando, mudando alguma coisa. Não, ele está e conferência. Uma conferência, um suporte, né? E essa ponte, eu acho que isso faz falta, sim. A gente não tem muito essa ponte. Agora, a engenharia também está nessa loucura, né? Do tempo versus dinheiro, mais até do que a arquitetura. Então, eu também acho... Eu adoro os engenheiros no sentido assim, eles não estão nem aí para os orçamentos, é verdade. Não é que eles não estão nem aí para o orçamento. Eles não sentem aquele drama que nós, arquitetos, preocupamos o tempo inteiro em viabilizar tais e tais ideias. Para eles, deu Deus e não deu. Não deu. Sinto muito. Então eles têm um relaxamento diante dos orçamentos que eu admiro. Mas é claro que eles estão ali batalhando para colocar tudo no papel, para de fato ter essa executar visão também mais aquilo. Pragmática, né? No sentido de, tipo, olha, isso aqui vai demorar mais tempo, isso aqui vai dar mais trabalho. Eles são mais realistas, eles dão a real. Caro. Eles dão a real pro cliente. Né, isso quando não chega e fala, isso aqui não dá certo, não. Aí não... Tudo bem, vamos lá, vai, calcula para ver se não dá certo. E claro que o arquiteto vai batalhar pela ideia, né? Pelo aquilo que ele tá já vislumbrando como resultado. E o engenheiro tá muito ali mais para, nesse caso, para viabilizar aquilo ou não, né? E clarear esse cenário físico-financeiro, né? De tudo para o cliente. Então, eles não têm papas na língua. Eu acho que a maior dificuldade é essa, ele conseguir entender onde que a gente quer chegar. Eu acho que isso é que falta. Não pensar que é só coisa de arquiteto, né? Isso é coisa de arquiteto. Exatamente. Porque eu acho que não entende, às vezes, assim, que aquele detalhe que às vezes é tão complicado é que vai fazer uma grande diferença.
Então, eu assim, acho que falta um entrosamento entre arquitetura e engenharia ainda tem esse gapzinho. Anos que a gente fala disso, né? Por isso que eu acho que tem arquitetos que se apegam a determinados engenheiros, calculistas, todos nós, etc. Né? Porque porque ele, enfim, Difícil. deu liga ali. Aquele engenheiro entendeu a importância daquelas minúcias. Mas eu acho que tem também amadurecimento de mercado, né? Dos engenheiros que de fato estão trabalhando em prol daquele projeto, né? Que é o planejamento de tudo. Você vê que mercados menos amadurecidos, isso é mais rudimentar, assim. Então, não parte-se dessa questão tão simples, né? Que existe Agora, o entendimento disso e a maneira de nem as grandes construtoras, muitas vezes eu acho que elas pecam. Refaz muito. E é isso. Você conversa com uma pessoa que está construindo uma coisa, ela fica chocada com todo mundo que passa por uma obra, continua assustado com o quão rudimentar, com a quantidade de problema que dá. Maneiras, então, a quantidade assim, de decisões que você tem que tomar. É preocupante como que nós arquitetos e a engenharia, a gente não consegue mudar de ponto, né? E deixar a coisa um pouco mais prazerosa ou mais objetiva, não sei dizer. Nos escritórios que acabam, né, se destacando, como vocês, enfim, como alguns outros, é isso que, enfim, além de ter os engenheiros de estimação, né, acho que os próprios engenheiros já também entenderam o valor, né, entenderam? Pegar o valor do que é arquitetura, do quão é complementar ao trabalho deles, do quanto é fantástico chegar e falar, pô, você tá vendo essa loucura desse projeto aqui, fui eu que consegui executar aqui. Se não fosse por mim, engenheiro, você não ficava de pé, né? Então, mas acho que falta isso, sabe? Falta esse prazer de olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu entendeu? Porque eu acho que no final das contas eles só querem entregar. Isso. Que falta. Eu acho que falta esse prazer desse olhar para a arquitetura e falar assim, nossa, fiz lindo, fiz bonito, fiz acontecer. Né? Eu acho que é importante isso. Precisamos de mais engenheiros loucos por arquitetura. Precisamos muito. E vocês, como loucos por arquitetura, o que vocês, né? Estamos aqui é o nosso tema em geral. Qual que é a arquitetura que inspira vocês? A gente falava aqui do Japão, a gente falou da Coreia, pra onde você viajou recentemente. Quase que um novo podcast, um podcast à parte aqui dos bastidores. O que é essa arquitetura? Como é que vocês enxergam essa arquitetura que inspira realmente? Quanto mais autêntico, né? Quanto mais você olha aquilo e você vê a dedicação, você vê a coisa do local que a gente tanto tá falando, né? Às vezes você tá olhando no Instagram, você bate o olho numa imagem, você fala assim, nossa, que coisa fantástica. E aí você consegue, na hora que você vai ver que dali tá lá na Espanha, tá ali, tá não sei o que, você consegue identificando aquilo e construindo uma história em cima daquilo ali, vendo a história daquela arquitetura, né? Eu acho que isso é o que é mais inspirador. Mais do que uma forma, ou do que uma técnica de construção, ou do que a solução específica para aquela situação. Eu acho que não tem muita regra. Não tem também, muita regra, né? A expressividade é uma coisa que vem de diversos elementos, né? Assim, a expressividade que eu falo, a comunicação, né? Se você tem um terreno que é muito específico, muito peculiar, né? Onde a geografia fala alto ali ou de uma maneira linda, assim. Então acho que a arquitetura não tem como fazer um diálogo com aquilo. Então ela é da implantação, ela é da escala, ela é do contraste ou da mimesis, assim. É isso que é o balanço bonito ali da arquitetura. Outra hora os ambientes são mais inexpressivos ou tem menos importância naquilo e a solução fica quase que abstrata ou dentro um pouco da cabeça do arquiteto, o que ele tira ali naquela falta de elementos, assuntos, né? Como que ele consegue fazer aquilo. Aí pode vir de uma materialidade, de uma escala estranha, né? E outra hora é uma coisa mais humanizada, quando você tem uma urbanidade que conta muito, que você pode contribuir ou, né, eu acho que para nós brasileiros que temos uma escola aí modernista bacana, em
em que o dentro e fora é muito possível de ser permeável. Então essas soluções também são muito bonitas. Nessa viagem para o Japão, uma das obras do arquiteto Sanaa, que é difícil falar aquele nome, Ryu, o sobrenome jamais. Melhor não arriscar. Com o Reinato, que é um artista, assim, foi uma das coisas mais lindas, em Teshima, que é claro, uma obra de arte, assim, uma arquitetura feita para contemplação, mas que tinha uma relação natureza e com a obra de arte do Reinato que era assim de arrepiar. Primeiro uma casca assim, com uma não regularidade, não reconhecível enquanto parâmetros ali de desenho, né, que os japoneses também fazem bem, né, um círculo disforme, uma forma orgânica pouco apreensível assim, enquanto, né, como se chegou naquilo. Mas que tinha uma relação grande com a natureza circundante ali, céu, mata, e clima, que chove lá dentro, e a obra do Reinato, que brota água do chão, e você não custa perceber aquilo, mas de uma maneira linda, 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 e assim, você não quer sair do lugar. E é um lugar de contemplação. Então, a arquitetura também pode ser isso, né? Um prazer, uma coisa lúdica. Então acho que as situações são variadas. Então acho que o encantamento vem um pouco disso que a Ju está falando. Cada situação, né, pede um gesto, uma resposta, uma relação, né? Acho que a arquitetura é relação. Historicamente, vocês, Ju, quem que te inspira na arquitetura? Qual arquitetura te inspira? Quem são os ídolos da arquitetura? Nossa, é muita gente. Nossa, não saberia dizer assim. Nós temos arquitetos aqui, né, brasileiros, que sempre inspiraram a gente. O Marcelo falou, essa escola nossa maravilhosa, os portugueses, que a gente também sempre se inspirou muito, né? Eu não saberia falar um nome, Rafa. Falar um nome, eu não conseguiria. Entendeu? Eu acho que nós somos muito filhos desse modernismo. Pessoal de fora, né? do Brasil, né? Que é pra não arranjar briga, né? Sim, aqui no Brasil temos vários e a gente também sempre se inspirou muito na arquitetura portuguesa, nos nórdicos também, né? Nos designs e tudo. Então, muita gente boa fazendo... O modernismo ainda é uma prazer. A gente pergunta e eles não respondem. Nossa, você tá difícil de arrancar. Maravilhoso. Mas o modernismo, para mim, eu tenho também essa relação de paixão e, ao mesmo tempo, de querer sair dessa prisão. Né? Porque é um movimento social, cultural, né, coletivo, que foi muito forte, muito bonito. Relevante. Todas as artes. Então eu sinto falta dessa coletividade, dessa coisa mais abrangente que foi o modernismo. E o mundo contemporâneo hoje é muito mais fragmentado, né? Então é difícil, também acho, escolher assim, certos ídolos na arquitetura. Mas eu acho que a gente também, nessas horas, a gente faz aproximação sim com a arquitetura portuguesa e os próprios arquitetos brasileiros, por uma questão de tecnologia, né? A gente tem mais proximidade com a arquitetura nessa escala. Os chilenos também são interessantes, né? Os chilenos são também curiosos, mas eu acho nós brasileiros mais aprisionados no modernismo, como se a gente tivesse um pouco de receio, né? Até de provocações de arriscar, né? Em lugares em que o modernismo talvez julgasse, né? A gente tem medo do julgamento do modernista. E o Le Corbusier é um cara tão livre, né? Tão fabuloso, né? Como criador, como divulgador. Óbvio também que essas coisas vão mudando, né? Hoje parece meio Messias, né? Um pouco... Muita crítica se faz, né? A maneira como ele tentou enfiar a goela abaixo do mundo, né?
Mas, ao mesmo tempo, era um gênio, né? Que influenciou os nossos arquitetos de uma maneira que eu Acabou acho de sair um livro da saudável. correspondência dele com Lúcio Costa. Acabou de sair um livro que tem todas as cartas, ou todas as que foram encontradas, quer seja pela família, né? Pela filha e pela neta, que acalentam esse projeto há anos, e também na fundação. Então, Mas o projeto do Ministério da Educação, antes, começa na nos época anos 30, a correspondência vai até o falecimento do Le Corbusier, que é nos anos 60. Então Teve foi uma permanente. grande história. foi uma E o Lúcio Costa eu ia tenho- citar, porque... Não, eu tô morrendo de curiosidade. Eu acabei de receber o Super. livro e... Baba. E uma delícia de ler. Porque o essas Lúcio cartas. Costa, eu acho que ele tinha esse papel, assim, teve, né? De um cara com uma consciência muito grande de uma cultura nacional, ao mesmo tempo um interesse muito grande em modernizar, mas que também aconteceu, acho que no momento da vida dele, né? Ele era diretor da Escola de Belas Artes, fazia projetos. Mas tem a coisa do regionalismo, que eu acho que é uma consciência diferente dos modernistas. Ele soube costurar bem as disciplinas também, né? Tem esse lance que a gente estava falando da engenharia, da arquitetura. Ele soube, né, trazer o paisagismo, né, as Mas que dá uma artes. certa contenção, né? Não deixa de dar uma certa contenção pro fazer, né? Porque é muito cuidadoso com tudo. Então isso também é uma questão aí. No fundo, ele trouxe camadas por cima, né? Então, acho que essas camadas... E também deu a bola para outros fazerem gols, né? Assim, no sentido de chegar em expressões ou traços, ou, né? Mais... Verdade. Enfim. Então, acho uma figura muito interessante. Bom, gente, estamos aqui também, né? Nesse podcast. Como eu falei no início, é um super oferecimento, uma super parceria com a Docol. E vocês estão no time aí dos arquitetos que desenharam produtos, enfim, trabalharam em conjunto com a Docol. A gente queria que vocês contassem um pouco dessa história toda. Como é que surgiu, como é que foi essa aproximação? Foi um convite da Baba, né? Um convite muito generoso, porque nos dá uma liberdade inicial, assim, muito interessante, ao mesmo tempo nos deixa muito à vontade, né? Porque desenhar para uma marca que faz um produto específico, que a gente sabe que tem muitas questões técnicas envolvidas, muitas questões mercadológicas, mas a Baba introduziu isso de uma maneira muito natural e que eu acho que a gente ficou feliz pelo convite, primeiro, e à vontade para propor. Então não teve formalidade no convite. Eu acho que isso também foi uma coisa muito, muito bacana, a maneira como ela conduz, e imagino que faça isso com todos os arquitetos envolvidos, de dar liberdade de apresentação, né? Eu lembro que eu te perguntei, Babi, e aí? Mas preparo uma coisa, vai ter uma sala, uma mesa com 12 executivos. Gravata. Não, me manda aí. Me manda. E aí depois você vai entendendo aos poucos como que é o processo interno. Primeiro, acho que a curadoria da Baba também é muito, muito inteligente, porque percebe variedades nas cabeças, né? Os convites que ela faz, eu imagino que já miram em cabeças distintas para que tenha produtos também que não se repitam, né? Então foi uma coisa bem, bem espontânea e natural, e a gente começou, né, desenhando, tendo um pouco dessa liberdade do que a gente, como colaborar, fazer o quê, né? Propor o quê. E aí a cabeça também vai, né? Como arquitetos a gente sabe das demandas, das carências do mercado, né, Ju? Ela já tinha desenhado a Mix and Match, não tem o que fazer para... Já supriu grande parte do mercado. A Mix and Match é uma coisa assim, não adianta mirar na Mix and Match, ela já existe, não dá. Aí a gente... Só pra vocês. Muito obrigado, Baba. Eu acho que o planejamento dela foi exatamente esse. Eu vou fazer a mais linda, a que mais percorre todos os tipos de arquitetura, para vocês não pensarem nisso. Isso. Essa já foi. Não se preocupem com já isso. Foi, fiquem tranquilos. Faz outra coisa mais, com um pouco livre. Mais de isso.
Conta pra gente, Ju, o nome, conta um pouco sobre a linha pro pessoal que não conhece. Então, a Mantis, né, que é das torneiras e acessórios, a gente tinha esse desejo por uma torneira de bica baixa, que era uma coisa que a gente no mercado tinha falta, né? De uma coisa assim, você tem aquelas umas carinhas mais antigas, que são muito simpáticas, as outras com umas caras muito inexpressivas, digamos assim. E aí, então, veio a ideia de fazer uma torneira de bica baixa e veio o desenho da Mantis, que o Marcelo que trabalhou mais um desenho. E é muito legal porque é uma disciplina que a gente nunca tinha, né, entrado. Então, assim, é uma tecnologia nova que a gente teve que aprender. E eu lembro dessa dinâmica do bate-volta com a Docol, que é muito legal, porque a Docol também foi abrindo e foi desenvolvendo peças específicas. Então, essa coisa que é muito interessante, que acontece muito na arquitetura e no design. O departamento de design da Docol, né? Ele é um suporte, uma criação o tempo inteiro. Muito interessante. O pessoal acha que é só desenhar o que você está vendo. Não, eles desenvolveram uma tecnologia nova. Essa torneira tem uma dentro. tecnologia própria para ela, para que ela funcionasse por um desenho que foi feito de uma bica X, né? E tal. Então, assim, todo um processo muito interessante de criação, assim, da estamparia, antes mesmo de começar, a gente vai até a fábrica, conhecer minimamente, né, o assunto ali, algumas questões técnicas. Já recebe o suporte desse departamento de design. No caso, o Marcelo Alves foi quem trabalhou com a gente mais, assim, né, no tete-a-tete. E aí a coisa vai fluindo. Não sei se são todos assim, né, Baba? Mas em trocas primeiro de croquis, de desenhos um pouco mais elaborados, depois análise técnica desse departamento e depois a questão dos mock-ups foi importante, impressões 3D para a gente perceber essa... Porque no caso da bica baixa, né, Ju, a gente tinha uma questão da proporção ali que era muito importante, porque senão também ela ia ficar no meio do caminho, né? Um pouco... ia cair nesse lugar comum, que era exatamente o que a gente quis sair. E aí o mock-up foi fundamental. Porque a gente passou por diversos uma bica pequenininha, uma bica mais comprida. Uma hora engrossava, por questões técnicas, precisava de um mínimo de diâmetro, aí ela ficou sem graça, aí a gente aumentou, mas aumentou demais, ela passou. Então isso só percebendo. E o design tem isso, né? Engraçado, né? Na arquitetura eu me habituei um pouco à questão da escala e eu não me surpreendo. No início de carreira, me surpreendia um pouco com o pé direito, Hoje, o projetar já me dá uma noção bem real do que é aquilo que a gente está propondo, mesmo sem fazer maquete, de sensação. Mas o objeto já é estranho, né? Porque o objeto você não está dentro, você está olhando, assim. Então... eu ainda tenho surpresas. E o desenho confunde, engana, né? E hoje as modelagens em 3D e tudo isso, às vezes você acha que um produto está adequado, quando você põe ele no mundo real, ele muda. Tá gordo, tá magro, tá comprido, tá pequeno, né? Tá gostoso, não tá gostoso. Não tá gostoso. Às vezes falha. Não era. Que não foi o caso, né? Assim. Aqui eu acho que quando você olha os primeiros croquis do Marcelo, os primeiros croquis, os desenhos mesmo, que eram poéticos e encantadores, e você olha o resultado final hoje do produto, tá bem parecido. E mais um exemplo, olha só, a gente vai falando e as coisas vão se desenhando, né? Esse papo foi muito sobre a parte técnica com a criação, né? A criatividade, liberdade, com a necessidade de encaixar, né? Isso falando aí da engenharia de produto, falando, não, isso aqui vai por aqui, vai por ali, dando essa, né, toreada aqui. Uma coisa força a outra, é muito legal o desenvolvimento da tecnologia, né? Vindo atrás, mesmo. É coletivo, então... na arquitetura e no design. Exato. E depois veio a Toró, que foi né, a ducha. Que essa foi, por incrível que pareça, teve menos adaptação. Ela ficou mais ainda parecida com o primeiro croquis. Mas tiveram várias questões técnicas, mas que a gente participou menos. Tanto da dimensão, pelo inox, pela envergadura assim, que envolvia, inclusive, transporte,
concreto, de alta resistência, né, da base. Mas ela também tem um desenho mais simples mesmo, um desenho mais simples assim, mais despretensioso. Eu acho que, pelo menos eu acho que no início era essa a ideia, de não tem desenho, claro, mas ele não é impositivo, ele é meio assim, neutro. Pensando no jardim, meio quase, não diria naif, mas eu tenho um pouco. Eu não diria também. Mas era isso que passava um pouco pela minha cabeça, não sei se é da Ju, mas que ele não fosse um desenho muito geométrico, aquela coisa da curva e ele é um pouco tentando gestual. ser um pouco simplório. Belíssimo. É o oposto do outro, que é uma joia, né? No fim, né? E quem não conhece, está nos escutando, nos vendo, pegue seu buscador favorito e procure saber. Boa. Muito bem, gente. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Voltando ali ao início, né? A gente sabe que não é fácil. O tempo é um dos capitais mais em falta hoje na nossa vida, né? Como tá corrida a vida. De repente, a gente está aqui já no final do ano. E vocês se deslocaram aí gentilmente para vir até aqui na Casa do Col, para a gente gravar esse podcast. Queria agradecer, Marcelo, Juliana, Baba, minha companheira aqui. Adoro, Estamos numa grande dobradinha. Os arquitetos maravilhosos, Tá boa essa dobradinha. contando histórias. Nós muito que bom. agradecemos. Muito bom. Agradecemos. Muito obrigado. Então acompanhe a gente aí também nos outros episódios. Nessa primeira temporada a gente tem 5 episódios do Loucos por Arquitetura, podcast da Revista Projeto, com patrocínio e apoio da Docol. Fala. Pode colocar na velocidade 1.5 para ouvir. Tchau, gente. Obrigado.